Olá, gente. Eu peço desculpa aí pelo atrapalhamento, mas é que eu, eu conectei enfim, por um sinal mais fraco. E, e aí tive que acabar, enfim, desconectando e conectando de novo. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, tá tudo tranquilo. Essa é a minha primeira live, então eu não faço nem ideia de como as coisas estão indo. Alguém pode dar um ok aí se estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo? Poxa. Então... Ah, ok, tá me ouvindo? Ah, ótimo, tá bom. Então vou parar de passar vergonha aqui. É que é muito mais fácil. É que sem o retorno fica complicado. Mas tá ótimo então, gente. Sem mais delongas, né? Já que o nosso tempo é relativamente curto, só 1 hora, e o assunto é vasto, eu penso que eu não vou esperar muito não, tá? Pra gente poder adiantar bem. Então assim, se tiver algum problema enfim, com áudio, vocês me avisam, tá? Pra não ficar falando sozinho. Mas é isso, tá? Então só deixa eu me ajeitar aqui. Eu cheguei correndo, atrasado para minha própria aula. Isso é uma vergonha para um professor, né? Eu que sempre sou criterioso e exigente com os horários, quase que eu. Mas foi o trânsito, né? O trânsito muito complicado. O pessoal aí com a pandemia fica meio louco, né? Na rua. Tô brincando. Então, eu quero falar hoje com vocês sobre um tema que já muitas pessoas vêm me fazendo essa mesma pergunta, que é a pergunta que eu vou responder hoje, tá? E aí eu resolvi fazer uma live justamente para poupar tempo, né? E em vez de responder uma pessoa uma a uma, né? Eu pensei em fazer essa live. E mais, a pergunta ela é de tal sorte que eu tenho certeza que ela vai ser feita mais vezes. Então já vai ficar o serviço feito por agora. E qual que é a pergunta que eu quero responder hoje nessa live? É a seguinte, os pais, eu acho que talvez um dos pontos positivos dessa maluquice toda que a gente está passando é que os pais começaram finalmente, a verem o que os filhos deles estão aprendendo, né, na escola, justamente por essa questão das aulas online, né? E aí então eles estão tendo essa oportunidade de presenciar o que estão ensinando, né? O que uma criança faz na escola um período inteiro, né? E aí, evidentemente, eles estão ficando bastante preocupados. E especialmente no que diz respeito às aulas de filosofia. Então, a pergunta que de umas semanas para cá se intensificou, assim, mais pessoas fizeram, né? Os pais vendo que os filhos deles estão aprendendo, né, presenciando aquele show de horrores, eles, enfim, entraram em contato comigo, alguns deles, perguntando justamente se é assim mesmo, né? Se o ensino de filosofia é isso mesmo, ou se existe um modo mais fácil, ou quer dizer, um modo mais eficiente, um modo melhor, um modo mais construtivo de fazer isso. E mesmo alguns me perguntaram, e essa pergunta eu achei muito inteligente da parte deles, que é o seguinte: é necessário ensinar filosofia para crianças? E aqui, entendo, eu estou falando de crianças, é criança mesmo, tá? Eu estou falando de pessoas com menos de 12 anos, tá?
seriam crianças, né? Então, quer dizer, antes dos 12 anos, seria necessário se ocupar dos temas filosóficos, enfim, se ocupar de ensinar filosofia para crianças? Isso é adequado? Então a pergunta é essa, né? É adequado? E outros pais perguntando se havia outros métodos, enfim, outros modos, outras estratégias, outras abordagens filosóficas que justificariam então o ensino, né? Então são duas perguntas. Existe filosofia para criança? E se existe, é adequado fazer? Então são essas duas perguntas que eu quero responder nessa live para vocês hoje. E a resposta, ela vai ser de um modo tal que vocês vão perceber que a filosofia é coisa de adulto mesmo, tá? Mas isso não quer dizer que ela não tem uma aplicação já desde a mais tenra infância, tá? Então eu vou falar de tudo isso, do modo como de fato a filosofia é importante para a formação das crianças, tá? Porque, entendam, né? O preparo para o pensamento filosófico não envolve necessariamente fazer filosofia com 6 anos, né? Ou com 4, ou com 3. Mas nada impede que comece com essa idade, tá? Na verdade, nada impede que o preparo para o ensino de filosofia comece antes mesmo da criança nascer, tá? Então essa live vai ser importante também para os que ainda não são pais, né? E querem talvez um dia ser, tá? Então, essa é a questão, né? Existe filosofia para criança? Se existe, no que ela consiste? E se isso é adequado, né? Se isso é adequado fazer. Com que idade, a partir de qual idade. Então, considerando o ensino de filosofia tal como ele é feito, tá? Tal como ele é feito na escola e tal como ele é... Bom, geralmente é feito na escola, né? Eu acho que essa ideia esdrúxula de ensinar filosofia para crianças, ela só poderia ser surgir de uma mente escolarizada, né? E, assim, eu já quero dizer de saída, né, que o desconforto que esses pais que entraram em contato comigo, ele é perfeitamente justificado, tá? Porque é um show de horrores, né? O que fazem na escola, no ensino de filosofia. E embora eu nunca tenha dado aula em escolas de filosofia, né? Enfim, ou sequer para crianças, eu conheci algumas dezenas de pessoas que estavam se preparando para fazer isso, né? Eu conheci ao longo da minha formação universitária. Então eu testemunhei assim, coisas realmente de deixar qualquer pessoa sensata de cabelos em pé, assim, né? Então eu participei, eu fiz só não concluí, mas eu fiz quase toda a licenciatura, né? E eu fiz isso já no doutorado, né? Porque eu já desde da graduação eu já tinha muito certo, eu já nutria uma grande desconfiança quanto à possibilidade de ensinar filosofia, né? Questões, o pensamento filosófico para crianças muito jovens. E mesmo para adolescentes, tá? Eu era bastante cético. Eu mudei esse parecer ao longo do tempo porque eu fui entendendo o que era filosofia, né? Mas de saída eu já não tinha nenhum plano de fazer licenciatura. Aí já velho, no doutorado, eu senti essa necessidade de fazer licenciatura, não para ministrar aulas, né, nas escolas, né? Mas porque eu já tinha o plano de educar o meu filho em casa. Aí eu tive a ideia bastante estranha de tentar entender o que era educação no contexto da universidade, né? A partir de um estudo acerca da filosofia da educação, né? Lá onde o pessoal fazia isso, que era na licenciatura.
E aí não demorou muito que eu percebesse, né, para que eu percebesse a extensão da minha ignorância, né? Ou melhor, a extensão da minha ingenuidade, porque ali não sairia bons frutos. Mas o que eu percebi no tempo que eu fiquei, foram quase 2 anos fazendo a licenciatura, foi que havia um espírito altamente anticristão, tá? Isso era assim, ninguém fazia nem questão de esconder. E aí o perfil dos professores ou eram pessoas muito jovens, que estavam fazendo só licenciatura. Aí vocês pensam, por que uma pessoa que está se formando na universidade vai fazer uma licenciatura em filosofia, que é uma das áreas do magistério que é mais insalubre, né? Para você conseguir preencher 40 horas, você tem que dar aula em umas 8 escolas. Então, assim, é uma vida muito, muito, muito desgastante, né? Com um salário baixíssimo. Então, eu me perguntava o que essa pessoa, de fato, está querendo, né? E era muito visível, assim, ela estava, de fato, com um espírito de cumprir uma missão, né? Era o espírito missionário, né? E aí os outros professores, a outra metade, né, de aspirantes a professores, eram de pessoas com segunda graduação, pessoas já mais velhas. E também era igualmente, assim, surpreendente, né? Você pensar que uma pessoa formada em Direito, ou enfim, ou enfim, em Letras, ou enfim, com uma segunda faculdade, já formada, né, com uma graduação, estudando filosofia para fazer licenciatura, para dar aula em escolas públicas. Opa! É muito estranho, né? E elas também tinham, assim, o mesmo desejo, né? Um desejo missionário. E um espírito altamente anticristão, assim. Então eu passei bons bocados, né? Fiz algumas inimizades nesse período. E é isso que você vai encontrar nas escolas, tá? Não tem jeito. Mesmo em escolas confessionais, tá? Você vai encontrar essas pessoas, né? Mas assim, a parte, né, dessa questão, que isso não é só restrito ao Brasil, tá? Isso é mundo afora, né? Eu conheço pessoas, enfim, de vários lugares do mundo. E eu tenho assim de primeira mão, né, o testemunho dessas pessoas a respeito do tipo de ensino de filosofia nas escolas, né? Mas assim, então, nas escolas, o ensino de filosofia, é o que eu sempre aconselho aos pais, eu digo, olha, se você puder não colocar o seu filho, né, poder de algum modo ter uma dispensa desse tipo de estudo, eu aconselho você a fazer isso, né? É irreformável, né? Salvo, assim, exceções muito pontuais, você dificilmente vai encontrar um professor de filosofia nesses ambientes, né? Você vai encontrar outro tipo de pessoa. E então, então eu digo isso, né? Era melhor que não tivesse, tá? Mas na medida que tem, né? Eu digo, se você não puder ter uma dispensa, seria o mais adequado ainda você fazer ensino domiciliar, né? Tirar ele da escola. Porque alguns pais me perguntam, né? Teria um modo de eu reverter o que esses professores fazem, né? Eu digo, é mais fácil prevenir que remediar, né? Mas enfim, a parte dessa questão, olha só, o Éder Grangeiro falando, na minha primeira aula de filosofia no ensino médio, o professor já deu Kant para eu ler. Então imagina. Sim, eu vou explicar, ao longo dessa live vocês vão entender, eu estou só fazendo uma espécie de esquenta, né? Mas é claro que tem todo em última instância é uma luta de cosmovisões, né? Então, estão ensinando feminismo, na aula de filosofia do meu filho, sim, são coisas assim, de ficar de cabelo em pé, tá, gente? Assim, na universidade, quando eu estava fazendo a licenciatura, a gente tinha uma disciplina que era uma espécie de ensaio de aulas, assim, laboratório de aulas, em que as pessoas fariam uma aula simulada e os alunos seriam nós mesmos, né? Assim, de 30 alunos na sala, todos eles, assim, eu era de 29, né? Porque um deles era eu.
mas dos 29, todos eles, na sua simulação de aula, eles falaram mal do cristianismo, tá? Coisas assim bem pesadas mesmo. E aí eu tive vários desentendimentos até, por ser ofensivo mesmo que eles disseram, né? E aí eu era uma espécie de alienígena na sala. E assim, os autores que eles trabalhavam eram autores como Nietzsche, como Heidegger, como Sartre. São autores, assim, até Marx, né? Então são autores, assim, muito problemáticos do ponto de vista filosófico, tá? São filosofias muito ruins. E essas pessoas ensinavam a partir desses autores, tá? Era uma coisa bem complicada mesmo. Então feminismo, ideologia de gênero, todas essas coisas. E o pior de tudo, né? Até uma mãe entrou em contato comigo essa semana e ela falou uma coisa bem interessante. Dizendo assim, o professor do meu filho sempre repetia coisas como, numa aula que ela viu, né? Coisas como, você pode, né? Enfim, você deve seguir os seus próprios sentimentos. Assim, uma espécie de coaching, né? De automotivação. E aí, dizendo, você, né? Não deixe que as pessoas digam quem você é. Enfim, siga o seu coração, né? Em última instância, é isso. E essa é uma das propostas filosóficas mais destrutivas que já foi concebida, né? E ela já foi concebida lá no Éden, né? Quando Satanás propõe ao homem que ele seja a medida, né, do bem e do mal. Então, isso, claro, a proposta feita lá, ela virou uma espécie de frase, né, de traseira de caminhão, né? Então, faça você mesmo, o céu é o limite, coisas desse tipo, né? Então, mas sempre com essa proposta. E aí esses professores, eles ficam inculcando esse tipo de ideia, né? De que o homem, em última instância, é isso, né? O homem é a medida de todas as coisas. Aí o Éder falou de Kant, né? E Kant é o arauto dessa ideia no pensamento moderno, né? Se não fosse Kant, nós não teríamos essa insanidade, que é o mundo contemporâneo, tá? Ele é um dos fundamentos. O Kant conseguiu estabelecer o próprio homem não só como uma medida do bem e do mal, mas o Kant conseguiu a proeza de estabelecer o homem como uma medida do conhecimento, como um todo, tá? Então é muito perigoso essas coisas. Mas enfim, eu não vou me alongar demais nesse assunto, senão eu falaria a noite toda desses problemas, né? O que eu quero fazer com vocês, eu quero imaginar, é um cenário perfeito, né? Em que seria a proposta de filosofia para crianças perfeita, né? Existem algumas propostas muito boas, tá? O fato de que o que fazem é muito ruim em termos de qualidade, tá? Não pode ser um parâmetro, porque existem propostas muito boas, mas elas são igualmente destrutivas, tá? Mas eu vou expor a minha linha de raciocínio a partir dessas propostas que são muito boas, tá? São propostas que vieram de fora do Brasil, né? E quando eu comecei a pensar sobre a formação filosófica geral, né, a partir da criança, eu me deparei com elas, né? Então são propostas realmente assim que enchem os olhos à primeira vista, tá? Mas quando você entende um pouquinho do que está acontecendo, quando você consegue perceber o currículo oculto, então realmente estarrecedor, tá? Então, assim, eu não vou nomear nenhuma dessas propostas, tá? Depois eu vou fazer postagens específicas a respeito disso. Mas, de um modo geral, assim, historicamente, tá? Em termos de história do pensamento humano, a ideia de ensinar filosofia para crianças, ela é muito recente, tá? Ela deve ter talvez 50 anos. E durante 2.400 anos, praticamente, se tinha como muito seguro, né, muito certo, que isso não poderia ser feito e nem deveria ser feito, tá? Ensinar filosofias para crianças. E pelas razões que eu vou expor logo na sequência. Mas para que isso fique mais compreensível, eu vou falar do que se faz, então, né? Essas propostas de ensino de filosofia para criança, o que elas tratam? Geralmente, sim, tem
tem uns 3 programas assim, que são grandes programas de ensino de filosofia para criança. E são programas de ensino voltados para o ambiente escolar, tá? Então ele já tem um vício lógico de saída, tá? Porque a filosofia ela não pode ser feita no ambiente escolar. Mas então ela já tem um problema de saída, tá? Um vício que não pode ser resolvido. Mas independente disso, o que acontece? Essas propostas, elas geralmente elas usam 2 termos chaves, né, para se autoqualificarem, né? Um deles é diálogos socráticos. Então ou método socrático, ou círculo socrático, alguma coisa socrático, tá? Buscando justamente esse ar de ansiedade, né? de que é algo antigo, algo clássico, né? Então, diálogos socráticos. Esse é o termo-chave. O outro termo-chave é pensamento crítico, tá? Então, são esses 2 termos que eles usam. Esses termos são problemáticos? Em si mesmo, não, né? Eles são, na verdade, eles indicam coisas realmente importantes. Mas o problema é saber o que eles significam, de fato, na prática, dentro desses projetos, né? Então, o que é um diálogo socrático nesses programas de filosofia para criança? Geralmente eles sentam as crianças em roda, tá? Num círculo. E aí o professor faz perguntas para ele. Ele conta uma historinha e aí faz perguntas. Vai tentando conduzir as crianças através de um processo dialético, tá? De pergunta e resposta, pergunta e resposta. Isso inspirado, evidentemente, no que Sócrates, né, o filósofo antigo, fazia e como é retratado nos diálogos de Platão. Então, é uma espécie de retomada desse tipo de proposta. Então, essa é a ideia, né? E aí nós temos coisas, por exemplo, um dos exercícios que é muito comum, se você for lá no YouTube digitar filosofia para crianças, você vai encontrar provavelmente esse exemplo que eles dão, que é o exemplo do navio do Teseu, tá? O paradoxo de Teseu. O que esse problema é? Sim, resumidamente, né? Nós temos a ideia, o Teseu é o herói grego, né? O ateniense, que foi para Creta lá com outros jovens num navio. Todo ano isso acontecia, né? Era um tributo que Atenas tinha que pagar para Creta. E aí eles eram oferecidos em sacrifício lá para o Minotauro, no labirinto. Os jovens eram colocados dentro do labirinto e o Minotauro devorava eles, né? Essa é a história. Aí o Teseu, enfim, consegue, por uma série de peripécias, ele mata o Minotauro, né? E aí ele volta, e aí livra Atenas desse tipo de tributo, né? E aí os atenienses guardam o navio como uma relíquia. E aí com o passar do tempo, o navio vai apodrecendo, e eles vão substituindo as partes do navio. Aí chega um ponto que todas as partes do navio foram substituídas. E aí os atenienses, por zelo, eles guardavam as partes que apodreceram, né? Eles guardavam numa espécie de um depósito. E aí chegou uma certa feita, chegou um estrangeiro lá, querendo conhecer o navio de Teseu, e aí tu tinha essa situação, né? De um lado tinha aquele navio novinho, que estava em exposição, e do outro lado tinha aquela monte de ruínas. E a pergunta era, qual é o navio de Teseu? Né? Aquele navio novo ou o navio, enfim, aquele monte de matéria arruinada, né? Então, esse é um problema filosófico interessantíssimo, ele tem desdobramentos de toda sorte, assim, é realmente algo muito legal de pensar. E um dos problemas, uma das questões chaves é a questão o problema da identidade, né? Como que a identidade permanece ao longo do tempo. E aí se você for tomar a questão puramente em termos materiais, você vai ter uma série de consequências desastrosas, né? Então se você toma o corpo, por exemplo, humano, o ser humano apenas como matéria, então na medida em que a matéria do corpo humano é substituída, a pessoa muda, né? Então, digamos que daqui a 10 anos toda a matéria corpórea mesmo, fosse substituída por nova matéria, né? Haveria um novo eu.
que não é mais o antigo, né? Então aí teria problemas, tem desdobramentos na questão jurídica, enfim, né? Na questão da punição, né? Enfim, por um crime, enfim. E aí está em jogo também a questão da alma, né? A alma seria esse princípio que é o ordenador, né? Que mantém a identidade do ser ao longo do tempo. Aí esse problema é usado para as crianças. Só que assim, de um modo totalmente... Ninguém está tentando falar de alma, ninguém, enfim, eles não estão tentando ensinar alguma verdade a partir desse problema. Eles estão só tentando ensinar as crianças a quê? A fazerem perguntas, a questionarem, a colocarem dúvidas, né? É isso que eles querem. E esses problemas, esse tipo de rodinha, ele nunca termina em nada, tá? E aí o que acontece também? Você observa as crianças, eu já tive a oportunidade de ver várias sessões desse tipo de exercício com crianças pequenas, de 6 anos, com crianças de 8 anos, até os 12 anos, assim. E é sempre um mesmo padrão de resposta e um mesmo padrão de pergunta. Porque os professores estão conduzindo aquele processo, né? E através do quê? De um programa de ensino. Então, os resultados são muito previsíveis, muito previsíveis, né? São uma espécie de experimento controlado, quase. Mas a ideia é que eles estão desenvolvendo pensamento crítico, né? Mas na verdade eles estão desenvolvendo o mesmo modo de pensar, né? Em crianças mundo afora, né? Inglaterra, Estados Unidos, lugares bem distantes geograficamente, e o tipo de resultado é muito semelhante, é muito interessante. E aí eles dizem, nós estamos fazendo uso do método socrático, tá? É o método de pergunta e resposta. O outro ponto é a questão do pensamento crítico, né? Desenvolvendo o pensamento crítico. A partir desse método socrático, eles vão desenvolver a capacidade da criança de pensar criticamente. O que isso significa? É uma excelente pergunta, tá? É muito difícil de responder porque na própria literatura acerca desse tema parece não haver consenso do que seria o pensamento crítico. Ou seja, eles nem sequer sabem qual é o fim exatamente que eles estão buscando, né? Então são coisas muito vagas, como questionar, enfim, saber questionar um ponto, uma questão, saber abordar um problema. São coisas muito vagas que não querem dizer nada, tá? O que acaba acontecendo na prática, tá? O que esse tipo de exercício acaba produzindo de verdade? Bom, nós já sabemos o que vai acontecer, né, com essas crianças, não por estudos contemporâneos, né, estudos em que de fato alguém está mensurando o resultado prático desse tipo de atividade. Não, nós sabemos o que vai acontecer porque Platão já nos alertou na antiguidade, né, 2.400 anos atrás. O Platão ele foi o sujeito que estabeleceu os principais cânones, né, do pensamento ocidental, e foi ele que havia consolidado assim, de maneira definitiva essa questão do ensino de filosofia para criança. Ele alerta, num livro dele chamado República, ele alerta quanto a essa tentativa, né, de ensino, dizendo que você produziria crianças, jovens, que seriam altamente questionadores, tá? Mas não por curiosidade, né? Não porque você havia feito um bom trabalho, mas porque eles teriam uma verdadeira paixão pela contenda. Quer dizer, de provocar, sim, de conseguir desafiar, né, os adultos, enfim, as pessoas, pelo simples prazer de questionar, né? Seria algo extremamente deletério. E, de fato, isso historicamente, né, na Grécia clássica, foi isso que aconteceu. Havia, ali pelo século IV, havia um grupo de professores, eles eram chamados de sofistas, né? E eles ensinavam justamente isso, a capacidade de inquirir, né? De questionar, de transformar de responder qualquer pergunta e de responder qualquer argumento, né? Então, a mera capacidade erística, que é simplesmente você conseguir refutar alguém usando de falácias, enfim, não importa o meio. Você consegue vencer, tá? Então, os sofistas ensinavam isso.
E muitos jovens, muitos pais contratavam esses homens, homens ricos, né? Porque esses professores eram muito caros, para justamente os filhos terem vantagens na arena política, né? Enfim, na cidade, na vida política. Mas esses homens também faziam demonstrações públicas. Então, os jovens, ali pelos 14, 15 anos, eles ficavam, era cultural na Atenas, né? Eles ficavam ali, meio que soltos, né? Pela cidade, justamente observando os adultos. E eles observavam esse tipo de pessoas. Uma das pessoas que eles observavam era o Sócrates histórico mesmo, né? E o Sócrates fazia o quê? Ele fazia uso do método socrático. Ele fazia uso da dialética, tá? Para examinar as pessoas, para interrogar grandes figuras, né? Grandes políticos, grandes sábios, e sempre mostrando, grandes generais, né? Sempre mostrando as falhas no pensamento deles. Então ele refutava, né, esses grandes homens. Então os jovens observavam aquilo, aprendiam por imitação, né, fazer aquele tipo de procedimento, e aí chegavam em casa e questionavam os pais, os avós, enfim, os próprios professores, né, os tutores. E aí ficou consolidado ali em Atenas, na Atenas do século V, né, que os sofistas, inclusive Sócrates, que era tido como um sofista, eles corrompiam a juventude, tá? E o Sócrates foi morto justamente por isso, tá? Por corromper os jovens da cidade. Aí o Platão dizia assim, então antes de você ensinar filosofia, antes de você educar o intelecto de um jovem, você precisa o quê? Você precisa purificar o seu coração. Ele precisa de uma formação moral sólida, antes de você muni-lo, né, com certas ferramentas intelectuais. Então toda a educação do jovem, ela é voltada para isso. Então, mas como que você consegue estabelecer uma base moral, né, a ponto de conseguir ensiná-la, né? Porque uma das primeiras questões filosóficas a ser respondida era qual? Era se era possível ensinar ou não a virtude. Né? Foi um dos primeiros problemas filosóficos. E o Sócrates inaugura essa questão, tá? Essa pergunta. Então, uma vez que você consegue... Então, é trabalho da filosofia responder essa pergunta. Então, uma vez que o filósofo responde a essa pergunta, ele pode, então, desenvolver um método para o ensino da moral, né? Então, você percebe que o uso da filosofia ela é importante para a educação do jovem. Para o quê? Você vai ensinar ao jovem verdades filosóficas. Né? O que é o bem, o que é o belo, o que é o justo, o que é coragem. São questões filosóficas. Aí você precisa saber o que elas são, para que você possa ensinar ao jovem. Então, o jovem vai ter um aprendizado filosófico, mas sem que ele faça o exercício da filosofia. Vocês percebem como é diferente, né? Então, você vai ensinar para ele, primeiro, os padrões, né? Os modelos. E você vai ensinar ele a pensar a partir desses modelos. E a atividade filosófica, ela é justamente isso, a capacidade de pensar a partir de padrões, de princípios. Então você vai fazer isso desde jovem. Quanto mais cedo você vai fazer, melhor, mais eficiente é o ensino. Agora, olha só que interessante, né? Então, quando a gente está falando, fazendo contraponto de novo, né? Voltando ao ensino, esse ensino escolar na filosofia, eles falam do método socrático, né? Eles usam esse termo. Que de socrático não tem nada, tá? É só o nome. Quer dizer, tem algo sim que é o nome, né? O método socrático não tem nada a ver com o que essas pessoas fazem, tá? É uma completa ignorância da parte desses autores contemporâneos chamar o que eles fazem de método socrático, tá? Eles usam sim uma versão bastante primária, bastante infantilizada da dialética, tá? Do método dialético, que é o método de pergunta e de resposta, tá? Mas o método dialético, ele era uma ferramenta usada dentro do método socrático. Ou seja, a dialética enquanto por si só, ela não é propriamente um método, mas ela sim uma ferramenta. O método socrático consiste no quê? Né? Ele consiste é um treino para o arrependimento, tá? É isso que eu chamo, né? É um treino para o arrependimento. Ele leva o sujeito
a pessoa, né, o aprendiz, o aluno, o discípulo, ele leva ele de um estado de ignorância, né, e a ignorância é entendida como a ilusão do conhecimento. Ele leva a pessoa desse estado até a percepção da própria ignorância. E assim, o aluno, o discípulo, né, ele está preparado para o conhecimento da verdade. Tá? Então, o método socrático é isso. E aí o Sócrates usava da dialética como uma ferramenta para fazer isso. Tá? Agora, qual é o problema? O problema já se deu já com Sócrates, né? Porque o Sócrates mesmo manifestava que ele não sabia qual era a verdade. Então, ele conseguia conduzir os seus ouvintes só ao estado em que eles confessavam a própria ignorância. Mas ele não conseguia conduzi-los para o conhecimento da verdade. Porque ele mesmo dizia, olha, eu não sei. Tá? Isso a gente sabe por Platão, né, que era assim. Então o Sócrates não conseguia completar esse processo pedagógico. Que é exatamente o que acontece hoje, né? Quando essas pessoas usam do que eles chamam de método socrático, eles deixam as crianças, os jovens, num estado em que eles só de perguntas, né? Num estado sem respostas. Eles sequer levam elas num estado quanto à percepção da própria ignorância, né? Eles levam elas a um estado de que todas as perguntas são igualmente válidas, né? São igualmente verdadeiras. Então todas as opiniões são boas. É um estado pior ainda, né? Um estado de ignorância mais agravada. Mas o qual justamente não prepara a criança para aprender coisa nenhuma, né? Não aprende a verdade. Então seria para que o método socrático ele pudesse ser completado, era necessário que o professor soubesse a verdade e aí então ele pudesse conduzir a criança nessa direção. É justamente o que eu faço, por exemplo, nas minhas aulas. O que eu faço? Eu trago um problema, um curso que eu ofereci recentemente sobre a coragem, eu usando justamente um diálogo de Platão, né, para mostrar o que em que ele questiona o tema é a coragem, né? Então, mostrar qual é o problema, a definição da coragem. E aí, como é difícil definir isso. E aí, mostrando que, para que você pudesse definir isso, você precisa de um elemento tal que você não pode ter ele, alcançar ele, que é justamente o conhecimento daquilo que deve ser temido e daquilo que deve ser confiado. Você não consegue estabelecer esse elemento por si mesmo. Né? Então eu usava justamente dessa investigação para chegar a um ponto em que dizer assim, olha, então, em última instância, nós não podemos saber o que é coragem, porque acaba se tornando algo puramente convencional. E aí você vai levar o jovem ao quê? A um processo de ascendência, para mostrar que lá no princípio, né, aí no caso é a Bíblia, no texto bíblico, você consegue encontrar a verdade, a solução para esse problema. Então, isso seria um método socrático. Você leva de um estado de ignorância até um estado de conhecimento. O que não é feito nas escolas, tá? Por razões mil, mas uma delas é justamente o quê? A crença quase que unânime entre os professores, enfim, entre os universitários, de que não existem verdades. Né? Então, você nunca poderia, de fato, usar do método socrático nesse tipo de filosofia, né? Nesse tipo de ensino de filosofia. Porque essas pessoas mesmas não conhecem a verdade e sequer acreditam na possibilidade de haver uma verdade. Né? Tudo para eles é relativo. E olha que interessante. O Sócrates, isso historicamente, né? Os discípulos do Sócrates, um deles foi Platão, o mais famoso, né? Mas existiam discípulos menores, que são os menos importantes, né? Não menor no sentido de tamanho, mas de importância e de repercussão filosófica. Mas, na medida em que Sócrates nunca conseguia concluir, de fato, o processo, né, educativo dele, ele gerou três tipos de escolas filosóficas, na verdade foram quatro, né? Escolas filosóficas que se formaram a partir dele. Uma delas era qual?
o cinismo. Né? Outra delas, que teve forte influência em Sócrates, o ceticismo. Outra delas foi os megáricos, que eram justamente uma escola de filosofia que primava quase que única e exclusivamente pelo desenvolvimento do método dialético, assim, enfim, simplesmente pela contenda, né? Então eles se tornaram erísticos, eles discutiam, enfim, ou eles exploravam todas as questões por um interesse puramente técnico, né? Puramente, enfim, de capacidade intelectual, né? Sem nenhuma pretensão de alcançar qualquer verdade. Então a gente tem o ceticismo, o cinismo, nós temos os megáricos, aí nós temos também os cirenaicos, que vão dar origem aos hedonistas, né? O pensamento de Epicuro vai ser fortemente influenciado. Porque justamente o que todas essas pessoas têm em comum? Eles têm em comum a ideia de que você não pode alcançar a verdade. Tá? E aí você acaba tendo o quê? Uma desconfiança radical quanto à racionalidade. Uma desconfiança radical quanto ao conhecimento de um modo geral. Então, essas escolas de pensamento, elas eram, na sua maioria, que vão ter origem a partir de Sócrates, elas vão ter uma desconfiança quanto às matemáticas, quanto às ciências de um modo em geral, e vão ter uma aposta muito forte o quê? No corpo, né, nos sentimentos, naquilo que você pode perceber pelos sentidos. Então, elas são, em grande medida, anti-intelectuais, né? Anti-intelectualistas. E não coincidentemente, é o mesmo tipo de resultado que nós estamos tendo nas escolas hoje. São pessoas que têm a capacidade de raciocínio, de investigação intelectual altamente fragilizada, e são pessoas que tomam como medida, né, dos seus argumentos, das suas discussões, os próprios sentimentos. Elas acabam elas mesmas se tornando o critério, o padrão a partir do qual tudo vai se dar. Então, é isso que acaba acontecendo, né? E aí, olha que interessante. O pensamento, que é o segundo tema que é sempre tratado, né, sempre falado, a ideia do pensamento crítico, se nós formos pensar em termos clássicos, tá, unicamente, se nós vamos pensar a partir da educação clássica, o que é o pensamento crítico, nós temos que a própria palavra crítica, ou crítico, né, é uma palavra grega, que é só aportuguesada, né, é vertida por os caracteres latinos, e ela significa, na sua forma mais elementar, o significado dessa palavra é a capacidade de julgar, a capacidade de discernir, de separar. Mas a capacidade de julgar, ela implica o quê? Essa palavra ela tem um contexto jurídico, né? Então você julga a partir do quê? Você julga a partir de um padrão, de uma norma, tá? Você analisa a partir da lei, né? De um critério. Então não é algo subjetivo. A capacidade crítica, ela não pode ser centrada nos seus próprios sentimentos, no seu próprio ser, né? A capacidade crítica, ela tem que ser a capacidade de pensar a partir de um padrão objetivo, universal e que é acessível a todos. Tá? Então isso é o pensamento crítico, no sentido clássico. Agora, contemporaneamente, o que é o pensamento crítico? É a capacidade, tá, de questionar os padrões. Esse é o pensamento crítico em termos contemporâneos. Então não é a capacidade de pensar a partir de padrões, mas é a capacidade de questionar os padrões. E quais são os padrões? Os padrões como família, né, a família tradicional, enfim, a própria ideia de que existe uma verdade, os padrões da própria lógica, enfim, todos os padrões associados ao cristianismo, ao pensamento cristão, é justamente isso, né? Então, a capacidade de questionar a verdade, pura e simplesmente, tá? Isso é o pensamento crítico. E é isso que se busca ensinar às crianças, tá? Através do ensino da filosofia. É basicamente isso. Então, se
retomando, né, a pergunta que eu comecei essa live, é possível ensinar filosofia para crianças? Depende, ou melhor, é possível, tá? A pergunta é aconselhado fazê-lo? E a resposta, ela vai depender do quê? Ela vai depender do que você entende por ser filosofia. Tá? Em última instância, depende disso. Se você entende filosofia nesse sentido contemporâneo, que é justamente a capacidade de questionar a verdade, a capacidade de não acreditar em nada, a capacidade de se ter como medida de todas as coisas, evidentemente que não, né? Eu imagino que nenhum pai minimamente saudável, em termos mentais e espirituais, gostaria disso para o seu próprio filho, tá? E nenhum professor também, nenhum educador que tivesse um pouquinho de bom senso, né, gostaria de fazer isso. Então, se você fosse propor a eles assim, olha, existe um tipo de ensino que nós chamamos de filosofia que vai destruir a alma do seu filho, vai destruir a alma dos seus alunos. Você acha que é aconselhável aplicá-lo? Evidentemente que a resposta seria não, né? Claro que não. Mas a filosofia não é isso, tá? A filosofia não é isso de modo algum. Se nós formos pensar pela própria etimologia da palavra, que é o amor pela sabedoria, né? Nós podemos pensar justamente a partir disso. Será que é aconselhável inculcar na cabeça do jovem, da criança, o amor pela sabedoria? A resposta seria sim, é claro que sim. Né? Isso é mais do que aconselhável. E eu imagino que qualquer pai, qualquer mãe, qualquer educador deseja fazer isso. Sendo ele minimamente, enfim, saudável, né? Minimamente pertencente ao senso comum, tá? Isso é mais do que desejável. Agora, claro, é necessário ainda saber o que é a sabedoria, né? Para que de fato isso possa ser feito. Uma coisa é ter o desejo de fazer, né? Outra coisa é ter a capacidade para fazê-lo. E então o ensino da filosofia ele só poderia ser feito uma vez que que a resposta para a pergunta o que é sabedoria fosse respondida, tá? Mas antes de eu tratar, eu já está quase acabando o nosso tempo. O tempo voa muito rápido nessas horas. Mas então entendam, né? O pensamento filosófico, em última instância, é isso mesmo, é a capacidade de pensar criticamente. E pensar criticamente é o quê? É a capacidade de pensar em conformidade, de modo coerente, com certos princípios. Né? E princípios, por certo, princípios verdadeiros. Né? Ninguém quer fazer... ninguém imaginaria que pensar criticamente é pensar a partir de princípios falsos. Tá? Porque justamente faz parte da capacidade de pensamento crítico conhecer a verdade dos princípios, né? Então, você tem isso, essa capacidade. E aí, como que isso pode ser feito para crianças, tá? Como a gente pode ensinar crianças a fazerem isso? Essa é o que eu venho tentando responder, tá? Com o meu trabalho. A resposta, por um lado, ela é simples, porque o modo como fazer é simples, né? Mas a execução prática disso, ela demanda... Ela por si só não é complexa, tá? No sentido de que ela não tem muitas partes, né? Mas ela é difícil, ainda que seja simples. Por quê? Porque para que você possa ensinar uma criança a pensar de maneira crítica, e entendo aqui, crítico é pensar a partir de princípios, tá? Em conformidade com esses princípios. Você precisa de alguém que conheça esses princípios, tá? Então, o educador, o professor, ele precisa estar de posse desse conhecimento. De outro modo, ele não tem como fazer, tá? Seria um cego conduzindo o outro. Então, esse é o primeiro ponto. Então, você precisa de pais, de professores, de educadores que tenham esse conhecimento. Ou seja, que eles tenham uma formação filosófica. E a partir disso, eles então vão poder conduzir os seus filhos, os seus alunos, né? Os seus pupilos,
nesse processo. Então, a formação filosófica da criança, ela começa pela formação filosófica do professor, desse conhecimento. E a partir desse conhecimento, ele vai poder, então, conduzir o seu aluno, né, enfim, aquele que ele está educando, junto com ele, vai poder caminhar com ele. Tá? Esse é um elemento. Porque, em última instância, quem já enfim, fez algum curso comigo ou conhece um pouco da teoria do conhecimento que subjaz ao pensamento clássico, à educação clássica, sabe que nós aprendemos, um dos principais modos pelo qual nós aprendemos é o modo mimético, é por imitação. Então, a criança, do mesmo modo que ela aprende a falar vendo uma pessoa falando, e o aprendizado, a qualidade do aprendizado dela vai estar diretamente relacionada à qualidade da fala de quem ela ouve. Quer dizer, quanto mais correta, quanto mais estruturada, quanto mais clara é a fala do pai, da mãe, enfim, do tutor, mais vai ser acentuada o aprendizado da fala na criança. Do mesmo modo, a questão do pensamento. Quer dizer, quanto mais coerente é o pensamento de quem está ensinando, quanto mais estruturado, quanto mais ele consiga ser crítico, nesse sentido, de pensar a partir de princípios, quanto mais transparente for esse tipo de procedimento, mais a criança vai se beneficiar, mais ela vai aprender, por imitação, né, de maneira mimética. Então, esse é um ponto, tá? Outro ponto que como você vai ensinar a filosofia para uma criança, é justamente corrigindo os desvios de pensamento dela. Né? Uma vez que que as crianças fazem isso o tempo todo, né? Elas buscam justificar, enfim, as suas conclusões, o seu modo de pensar. Basta perguntar para elas, né? Por que você fez isso? Muitas vezes ela não vai saber. Aí você vai dizer por que ela fez. Se você é cristão, por que a criança desobedeceu? Por que ela mentiu? Você pode dar uma resposta, você pode justificar isso dando uma boa razão para que ela tenha mentido, né? Ou você pode explicar para ela por que o ser humano mente, né? E como ele pode resolver esse problema. Então você vai ensinar um padrão de pensamento. Você vai ensinar um modo de pensar desde criança. Né? Você vai imprimir na mente, na alma daquela criança, um modo de pensar, um caminho. Um caminho que vai levar ela o quê? De um estado de erro a um estado de conhecimento da verdade. Então, é assim que você vai ensinar a filosofia para a criança. Você vai ensinar andando com ela, sentado com ela, à mesa com ela, deitado, né? Como nos fala Deuteronômio 6. Então você vai fazer justamente esse processo. Você não vai sentar numa roda, numa sala de aula, uma vez por semana, e aplicar um método que tem um nome pomposo, né? Um método socrático, e vai dizer que isso vai desenvolver o pensamento crítico na criança. Porque não vai. A menos que você entenda o crítico naquele segundo sentido, né? Que é a capacidade pura e simples de não acreditar em nada. Tá? Aí sim, aí você vai conseguir fazer. Então, é justamente isso. Né? Existem outros modos, tá? Infelizmente, eu não vou conseguir dar conta. Eu tenho mais ainda 6 minutos, eu acho que eu posso falar mais um terceiro modo de ensinar a filosofia, né? Para crianças, tá? Quando você entende, né, como eu falei há pouco, quando você entende que a filosofia é o amor pela sabedoria, tá? E você entende primeiro o que é sabedoria, né? Então, uma vez que você tem a resposta para isso, e a resposta para isso você vai encontrar só num lugar, tá? Só existe um lugar que tem uma resposta plenamente satisfatória para essa pergunta. E não é nenhum livro de filosofia, tá? Uma vez que você tem a resposta para isso, você vai ensinar ela a amar a sabedoria. Tá? É um processo que eu digo, é um processo de transmissão amorosa, né? Você vai ensinar a criança a amar a sabedoria. E como que você ensina uma criança que aprende por imitação a amar a sabedoria? Não é difícil saber, né? É você mesmo amando. Então é o educador, é o pai, é a mãe amando a sabedoria que ele vai ensinar a criança também a amar a sabedoria.
E ele tem que deixar isso transparecer para ela, né? Ele precisa o quê? Ele precisa estar junto com ela. Ele precisa estar presente. E a criança precisa observar isso. E observando isso, ela vai também amar a sabedoria. Então você já está o quê? Você está preparando a alma dela para o amor da sabedoria, para o exercício da filosofia, para que ela possa, de fato, buscar a verdade, para que ela faça, de fato, buscar o conhecimento. Então é assim que você ensina filosofia para crianças, tá? Não é usando desses métodos mirabolantes, tá? Você precisa estar presente, estar junto, você precisa conhecer a verdade, você precisa amá-la. E agora vocês imaginam que um professor, tá? E eu falo professor, tá, entre aspas, porque eu nunca daria um nome para esse tipo de pessoa, de professor, é uma ofensa até. Uma pessoa que não acredita na existência da verdade, não acredita na existência do amor, tá? Ele vai ensinar filosofia para a criança, tá? Isso é uma impossibilidade lógica. Isso é uma loucura, né? Então, só você dando os nomes errados para essas coisas que você pode achar que isso é possível fazer, tá? Então, é claro que tudo isso que eu estou falando para vocês é bem mais complexo, né? No sentido de existem mais partes, tá? Nesse sentido que é mais complexo, né? Mas, em última instância, é simples, né? É algo que todos nós podemos fazer e é algo do qual nos é demandado, né? Isso nos é demandado de todos nós a fazermos isso. Ensinar aos nossos filhos, né? Aos nossos amigos, ao mundo, né? Como um todo, o amor pela sabedoria, né? Que é Cristo. Então, isso na verdade é uma ordenança, né? De Deus. E é evidente que na medida em que Ele demanda, né, de todos assim fazê-lo, Ele nos capacitou para tanto, né? Então você não precisa cursar uma faculdade de filosofia, fazer um mestrado, um doutorado, como eu fiz, para poder ensinar filosofia, né? É muito mais simples. Então, já está acabando o nosso tempo, tá? Eu espero, assim, que eu de fato, possa ter ajudado vocês a responder, ou pelo menos a entender, ou pelo menos encaminhá-los, né? No sentido de resolver aquelas duas perguntas iniciais, né? De que se é possível, se existe um ensino de filosofia para crianças e se é recomendado fazê-lo. Então a resposta depende do que você entende por filosofia. Se você entender corretamente, né, se você entender de fato o que a filosofia a resposta para as duas perguntas é sim, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, tá? E só mais um ponto, assim, a partir da próxima semana eu vou fazer mais algumas lives sobre esse assunto, tá? E aí eu vou trazer alguns pais para falarem também sobre a experiência deles com o ensino dos próprios filhos. E aí, se vocês se interessaram, eu convido vocês a acompanharem, tá? Vocês acompanharem o meu trabalho, acompanharem essas lives. E também convido vocês a assistir, a conhecerem o meu trabalho no meu site, né? Tá na minha bio. Então vocês vão lá, dá uma olhadinha, tem uns materiais lá gratuitos. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e que Deus os abençoe.